Aquieta o teu coração porque é momento de reflexão. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, está escrito: Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou e se cumprirem-os fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Ainda que no contexto desse texto ele está falando da nação de Israel, é comum usar esse texto para indivíduos em nossa época. E é justamente com esses indivíduos que eu quero falar neste momento. Eu quero lembrar a você de maneira muito clara que o texto não se refere a uma pessoa, mas sim à nação de Israel. Não é para engrandecer a cada um de nós. E ainda que o Senhor Deus nos coloque em lugares elevados, o próprio Senhor Jesus afirma que devemos abandonar a nossa vontade. Ou seja, se eu fui colocado em um lugar elevado, eu fui colocado ali para anunciar as virtudes de Cristo e não as minhas. De tempos em tempos, você precisa relembrar a sua mente e o seu coração que é enganoso de que você não é o protagonista. Cuidado com o vírus do protagonismo. Cristo é o grande protagonista da história, o que faz de todos nós atores coadjuvantes. A nossa função é fazer Ele brilhar. A nossa função é anunciar a Cristo Jesus. E essa função é tão exaltada, mas tão exaltada, que o próprio Espírito Santo, quando veio, ele veio para anunciar a Cristo Jesus. Ele não fala de si mesmo, mas ele anuncia a Cristo e a sua obra. O próprio Espírito Santo, que é Deus, anuncia a obra de Cristo Jesus. E, no entanto, muitas vezes, nosso coração, que é tremendamente enganoso, nos faz acreditar naquela frase que foi dita lá no Éden e que até hoje reverbera por esse mundo. Como reverbera essa frase por este mundo? Ah, como reverbera! E sereis como Deus. Sereis como Deus, como Deus. As pessoas anseiam posições elevadas, anseiam grandeza, anseiam poder. Há uma busca desenfreada por se sentir poderoso e ocupar lugares altos. Mas se você está em um lugar alto e você não pode nem fazer a sua vontade, mas sim a vontade daquele que te alistou, tudo bem. Agora, por que você quer os lugares altos? Para fazer o que você quer? O que lhe apraz? Para gastar com seus próprios prazeres e desejos? Como está escrito em Tiago? Percebe? Nós fomos chamados para anunciar a Cristo e a sua obra. Nós fomos chamados para anunciar a Deus e não para fazer notório o nosso próprio nome. É a descendência de Caim os primeiros a engrandecer o próprio nome na história, a criar cidade com o próprio nome, a engrandecer o próprio nome, a ter esse desejo louco e desvairado, essa vaidade maluca que ocupa os ambientes religiosos nos dias de hoje, de querer se engrandecer, querer ser grande. Irmãos, não existe um grande homem de Deus. Nós somos todos pequenos homens servindo a um grande Deus. Toda grandeza pertence a Ele, toda, não é um pouco, toda grandeza pertence ao Deus a quem servimos. Cuidado com o desejo de ser protagonista. Lembre-se sempre disso. Você foi chamado para anunciar as virtudes de Cristo. E ainda que você seja cabeça e não cauda, e o texto está falando de uma nação longe de você, você está ali para anunciar a Cristo e não a si mesmo. Você precisa entender que é necessário que você diminua e ele cresça. Os seus lábios devem proclamar o reino com R maiúsculo, e não os reinos com R minúsculo que são tão abundantes em nossa época. Eu termino hoje enfatizando a frase de um pregador chamado Paul Washer, que ele falou recentemente, e essa frase viralizou. Ele disse o seguinte, que muitas das nossas orações, clamando a Deus para que nos use, está cheia de vaidade. Por que não oramos pedindo a Deus que use o nosso colega de quarto e me deixe carregar as malas dele? Percebe? Nós queremos estar à frente de tudo. Mas a questão-chave é, Senhor, use para que o seu nome seja propagado. E se eu for aquele que vai levar as malas, tudo bem, não importa. Desde que eu seja útil para engrandecer o teu nome, desde que eu seja útil para proclamar a sua majestade, a sua graça, o seu perdão e o seu maravilhoso evangelho, não importa a posição que eu esteja, desde que a minha vida seja consumida para engrandecer o seu nome e torná-lo conhecido. Essa é a razão, o coração do evangelho.
E eu clamo a Deus que o Senhor, que me colocou hoje na internet, me colocou hoje em uma rádio de grandíssima audiência, que o Senhor me leve para a terra dos mortos antes de desejar eu ter um nome grande. Quando eu desejar que o meu nome seja grande, que Ele me leve para a terra dos mortos antes que isso ocorra, porque eu estou aqui colocado por Ele para proclamar o nome dEle, e tão somente o nome dEle e a sua grandiosa majestade. E ai de mim se eu fizer o contrário, ai de mim. Let's go! É sexta-feira, bora falar da grandeza do nosso Deus. Fiz umas pequenas anotações aqui no papel. Algumas frases importantes que serão ditas. Bora! Bora! Saudade de você, meu amigo Rodrigo da Silva. Quero te ver, hein? Eu acho que eu vou ir na sua casa amanhã. Eu mando no zap daqui a pouco essa informação. Já que esse vídeo você vai ver só segunda. Vou aí ver minha amiga. Tô com saudade da minha amiga. Eita, nem pus a vinheta ainda aí, a trilha. Esse tic-teco meu tá ficando meio... Acho que tem que fazer o motor do meu tic-teco, hein, rapaz? Na hora já.